Olá, boa tarde. Foi no Vietnã que dominicanos de todo o mundo se encontraram para uma reunião especial. Foi o capítulo geral da Ordem dos Pregadores, onde participou Frei José Nunes, provincial desta ordem religiosa, que está hoje connosco e com quem vamos conversar dentro de instantes após os temas da atualidade religiosa que hoje lhe propomos. O Papa concluiu a sua quarta viagem ao continente africano, na qual lançou várias mensagens em defesa de um novo modelo de desenvolvimento. Chegou ao fim a quarta viagem do Papa ao continente africano. Muitos rostos cheios de alegria acompanharam Francisco ao longo das estradas, às vezes enlameadas ou poeirentas, e animaram liturgias celebradas num clima de festa, com mensagens de responsabilidade para a comunidade católica. Guardiamoci intorno. Quanti uomini e donne, giovani, bambini, soffrono e sono totalmente privi di tutto. Questo non fa parte del piano di Dio. A cama soa é a palavra que marca a passagem do Papa por Madagascar, na cidade da Amizade, que nasceu onde antes havia uma lixeira a céu aberto, pela mão do padre vicentino Pedro Opecca. Che i nostri bambini non siano costretti a lavorare, possano andare a scuola e proseguire i loro studi e i loro professori consacrino tempo a questo compito senza aver bisogno di altre attività per la sussistenza quotidiana. Dio di giustizia, tocca il cuore di imprenditori e dirigenti, provvedano a tutto ciò che è necessario per assicurare a quanti lavorano un salario dignitoso e condizioni rispettose della loro dignità di persone umane. Após 6 dias em países marcados pela pobreza ou pela crise climática, Francisco defendeu uma maior proteção dos mais desfavorecidos e da natureza, além de desafiar a Igreja Católica a confiar nos descartados, apresentando como exemplo o missionário francês Jacques-Désiré Laval, do século XIX, que dedicou a sua vida aos antigos escravos na Maurícia. Era sollecito nel dare fiducia ai più poveri e agli scartati, in modo che fossero i primi a organizzare e trovare risposte alle loro sofferenze. Perciò vorrei incoraggiarvi a sviluppare una politica economica orientata alle persone e che sappia privilegiare una migliore distribuzione delle entrate, la creazione di opportunità di lavoro e una promozione integrale dei più poveri. Incoraggiarvi a non cedere alla tentazione di un modello economico idolatrico che ha bisogno di sacrificare vite umane sull'altare della speculazione e della mera redditività, che tiene conto solo del beneficio immediato a scapito della protezione dei più poveri, dell'ambiente e delle sue risorse. O Papa volta a Roma depois de pedir em África caminhos inovadores capazes de questionar o atual modelo económico-financeiro, tornando os povos protagonistas da construção de um futuro mais justo, mais solidário, mais respeitador da dignidade da vida, da natureza, das culturas e das tradições. Justiça social e defesa do ambiente são desafios para a Igreja em Madagascar. O cristianismo chegou a Madagascar no século XVI, mas foi 300 anos mais tarde que os jesuítas evangelizaram a ilha. Uma tarefa facilitada pela noção de Criador já presente nos povos locais. É gente muito alegre, muito simples por natureza, que acolheram o Evangelho com muita alegria, até porque eles já tinham uma crença muito especial, que é a crença dos mortos, não é? Uma cultura dos mortos, a crença
na imortalidade da alma, e a partir daí também foi fácil para o cristianismo fazer evangelizar. A forma efusiva como o Papa foi acolhido enquadra-se na valorização que o povo malgache faz de todos os mediadores entre Deus e a humanidade. De facto, os malgaches dão uma importância muito grande às mediações e, sobretudo, à hierarquia da Igreja, nomeadamente os bispos, os sacerdotes. Eu, como sacerdote, sempre fui muito bem tratado por aquela gente, apesar de ser estrangeiro. Acolheram-me como um irmão, de facto, porque eles têm este sentido de que nós somos homens de Deus, estamos ao serviço de Deus e da Igreja. E, portanto, não me admira nada este grande acolhimento entusiasta que fizeram ao Santo Padre, que é o elo de unidade de todos os cristãos no mundo inteiro. A Igreja está muito inserida no tecido social, muito ligada à justiça social e ao apoio da população. Porque nós, quando falamos no mandamento do amor, amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo, de facto a Igreja está muito presente nessa dimensão do amor ao próximo através da sua ação social. Portanto, tem uma ação social fenomenal em Madagascar, a Igreja, através do ensino, da saúde, portanto, escolas, hospitais, muitas instituições. De facto, podemos dizer que tem, entre aspas, que tem um grande poder social a Igreja, justamente pelo trabalho que realiza em favor daquela população. A pobreza, as agressões ambientais pela destruição da floresta são hoje desafios ao trabalho da Igreja nesta região do mundo. E como é uma instituição respeitada, eu creio que a Igreja pode ajudar muito nesse sentido, sem dúvida. E então, neste sentido, de facto, da proteção da natureza, da justiça social, onde não sejam os mais fortes a dominar e a escravizar os mais pequenos. Desafios também presentes nesta passagem do Papa Francisco por Madagascar. Batizados e enviados foi tema para o curso de Missiologia promovido pelos Institutos Missionários Ad Gentes. Os Institutos Missionários Ad Gentes organizaram uma semana de estudos dedicada à missão com o tema Batizados e Enviados. O curso de Missiologia é uma formação anual pensado para todas as pessoas, principalmente para as batizadas, e onde a variedade de participantes constitui um estímulo. Este curso eu creio que é bastante importante, não só para os missionários que partem, mas também para os missionários que ficam, se analisarmos desta forma. Não só para aqueles que se identificam como missionários, mas para todos os cristãos. Uma grande adesão por parte dos formandos, bastante interesse, também uma grande diversidade, tanto a nível de nacionalidades como a nível de vocação, digamos assim. O curso é bienal, 2019 correspondeu ao segundo ano do ciclo e apresentou as bases bíblico-teológicas da missão Ad Gentes e as etapas da história da evangelização e da reflexão missiológica. Uma formação que mobilizou 62 participantes, conscientes da importância deste estudo e partilha para a sua missão. Dá-nos um ânimo e incentivam-nos mais na missão, porque são-nos colocados aqui certos assuntos em que vão fazer com que nós, na missão, aceitemos o outro como nosso irmão e que levemos o Evangelho também. Aprendemos para partir para uma missão, porque aqui ajuda-nos muito como que nós vivemos a nossa maneira de ser, estar numa missão, sobretudo Ad Gentes. Também aí adentra, mas Ad Gentes às vezes é mais difícil porque nós saímos do nosso lugar para outro lugar, às vezes sempre muito difícil. Então são essas formações que nos ajudam para estar com as pessoas e estar com a missão em si, realizar a missão em si. O que me motivou a ser missionário é isso mesmo, é ir ao encontro do outro, ir ao encontro da pessoa que necessita de ter conhecimento sobre Jesus, que é a nossa função, é levar a nossa alegria, o nosso amor para aquele que se encontra
infelizmente abandonado. A conferência A Missão em Portugal e desde Portugal foi um dos temas que motivou reflexão e debate. O bispo de Bragança Miranda destacou que o segredo da missão está no testemunho diário e permanente, sendo preciso coragem para entrar nos projetos e nos processos. O perigo que corremos é vivermos do passado. E se temos um passado dito glorioso no campo da missão e de tanta presença no mundo, hoje o desafio maior é para as nossas igrejas, para as nossas dioceses, para os institutos de vida consagrada, como sermos testemunhas credíveis do Evangelho da Esperança hoje. A missão deve ser realmente atrativa, deve ser o fruto da nossa paixão. Eu sublinho muito esta palavra paixão. Nós devemos ser, de facto, apaixonados. E o sermos apaixonados não é para tentarmos convencer de nada, é para nós darmos o nosso testemunho de pessoas apaixonadas. Não nos podemos ficar e limitar às manifestações maiores ou às grandes celebrações ou até estas manifestações da piedade popular, mas é no cotidiano, é no dia-a-dia. E é neste esforço permanente pelo bem, pela construção do bem comum, da promoção da defesa da dignidade da pessoa humana, na oração pessoal, familiar, comunitária, na catequese, na liturgia, na caridade. Convocado pela Conferência Episcopal Portuguesa, a Igreja Católica em Portugal está também a viver um ano missionário especial até ao próximo mês de outubro e que foi motivo de reflexão também neste curso de missiologia. Para saber mais, basta aceder ao portal agência.eclesia.pt, onde encontra estes e outros temas da atualidade religiosa. Agora, o capítulo geral da Ordem dos Pregadores, vários dias de encontro no Vietnã, onde esteve Frei José Nunes, que é o provincial dos dominicanos. Boa tarde, obrigado por estar entre nós. Dias importantes, estes foram muitos ali no Vietnã, mas é essencial para uma ordem religiosa que está presente à escala mundial global, estes encontros para se verem face a face, para partilharem ideias e experiências. Sim, foi um mês. Nós, os dominicanos, nós existimos desde há 800 anos e os nossos capítulos gerais são de 3 em 3 anos. Um é só para provinciais, outro é para definidores, isto é, pessoas que vão tratar mais de leis, eleitos em cada lugar do mundo para isso. E depois, mais 3 anos, temos um capítulo geral eletivo para eleger um mestre da ordem, onde vão provinciais e definidores, digamos assim. E, portanto, de 9 em 9 anos, há um capítulo geral eletivo. Este era eletivo, era para eleger um mestre da ordem. Um filipino, 51 anos. Foi 51 ou 53, com franqueza já não sei, mas sim, jovem, um filipino, é o primeiro mestre da ordem que vem da Ásia. Não foi o primeiro capítulo geral na Ásia, porque nós em 77 tivemos um nas Filipinas, em Quezon City, nos arredores de Manila. E também já tivemos alguns capítulos, sei lá, na Colômbia, eu, por exemplo, estive na Colômbia, já houve no México, nos Estados Unidos, mas na Ásia foi o segundo. Agora, mestre-geral da Ordem dos Dominicanos, em 800 anos, é a primeira vez que há um da Ásia. Aliás, é o terceiro mestre-geral da Ordem, em 800 anos, que não é da Europa. Houve um no século XVII que era mexicano, houve um aqui há coisa de 15 anos que era da Argentina, agora é um bispo na Argentina, Carlos Aspiros Costa, e este é o terceiro que não é europeu, como mestre-geral da Ordem. Mas tudo isto, porque é que eu também estava a dizer isto na sequência da sua pergunta, mas também porque isto corresponde realmente a uma nova geografia da Ordem e da Igreja. Hoje a Igreja, realmente, a pujança da Igreja está noutros mundos. Não está tanto nas velhas cristandades,
Nós, por exemplo, em termos dominicanos, para dar um exemplo, mas que é significativo, porque não é único, nós ainda temos bastiões de províncias fortes, por exemplo, na Polónia, na Colômbia, na América, portanto, alguma dos Estados Unidos, Europa, enfim, bom. Mas hoje, a grande renovação da ordem, as vocações estão a aparecer, já desde algumas décadas, em África e na Ásia. Eu vou dar um exemplo, este capítulo foi no Vietnã, que é um país, aliás, curiosíssimo, também já se poderá falar um pouco disso, se for caso disso. Repare, a nossa província de dominicanos no Vietnã tem 450 frades, 80 são estudantes, 14 noviços, 30 postulantes. Isto é, gente que para o ano pode entrar para o noviciado. Isto mas se a gente for a outras realidades, como a Índia, o Paquistão, ou as Filipinas, quer dizer, a Ásia é hoje realmente uma força brutal na Ordem dos Dominicanos e nas outras congregações em geral, as que apostaram também na Ásia, e na Igreja em geral. Embora na Ásia o cristianismo seja minoritário. No Japão é 1%. Claro. No Vietnã é 8%. E como é que estas sensibilidades, os dominicanos que estão em grande força agora na Ásia, não é? Mais pujante, depois também as sensibilidades de ali se apresentam às sensibilidades europeias, que têm toda a tradição histórica, não é? Toda a história do seu lado. Como é que depois se gera estas sensibilidades nesse no capítulo aspecto, geral? Eu acho que, nesse aspecto é muito, muito interessante, é pacífico, mas apaixonante e enriquecedor. Quer dizer, não há propriamente tensões regionais. O que há é, por vezes, alguma tensão, alguma discussão em termos mais doutrinais ou de opções pastorais, de ideias teológicas, enfim. Aí é que às vezes há mais diferenças. Mas em termos regionais, não. A aceitação da pluralidade cultural e regional da ordem, que é mundial, de facto, aí realmente não há problema. Mas há que respeitar muito. Por exemplo, vou dar um exemplo. No Vietnã, por causa da história, da tradição, o grande trabalho dos dominicanos é impensável que não seja, por exemplo, através de paróquias. Coisa que para nós é absolutamente secundário, o assumirmos paróquias, não é? Mas no Vietnã, se não se assumem paróquias, como que falta trabalho, digamos assim. Portanto, é a realidade. E, portanto, há que saber aceitar um pouco estas diferentes realidades. Eu estava a falar do número dos homens. Irmãs dominicanas são 3.500. Leigos dominicanos, que é uma coisa excepcional, porque tiveram muita importância na história da Igreja, até da Igreja mais perseguida, que era a Igreja da Clandestinidade, era muito liderada por pequenos grupos dominicanos. As pessoas não imaginam. Leigos dominicanos são 119.400. Num país comunista. Havia uns frades lá do convento, do capítulo, nós estávamos cerca de 150 frades do mundo inteiro lá. Havia alguns que diziam, que venha ao comunismo, diziam alguns. Se no comunismo há esta religião toda e estas vocações, que venha ao comunismo no mundo inteiro. É um país curioso, é um país realmente... E eu perguntava, mas vocês têm liberdade religiosa? Sim, certamente. E linhas saídas deste capítulo geral? Sei que o Papa tinha feito um desafio, numa atenção particular aos excluídos, aos pobres. Sim. E nós, eu volto a dizer, nós temos capítulos gerais de 3 em 3 anos. É impossível, cada 3 anos, estar a trazer grandes novidades, que é completamente impossível e irrealista. Portanto, muitas vezes vão repetindo-se coisas, reafirmando-se coisas. Eu deste capítulo diria que talvez houve 2 ou 3 coisas que eu acho, eu pessoalmente, é uma leitura pessoal, talvez partilhada já com outros, mas que eu acho que foram mais importantes. Uma, a importância realmente da atenção às pessoas desprotegidas, vulneráveis, os da periferia, os mais fracos, mas sobretudo nesta questão da vulnerabilidade de pessoas que foram vítimas de abusos. Nós discutimos muito essa questão. Abusos sexuais, de poder. Há muito tipo de abusos na Igreja e que são uma mancha, são uma sombra na realidade da Igreja. Não é? Nós estamos muito atentos a isso e para lutar com todas as forças contra isso. Um segundo aspecto foi o desafio
e a consciência de que temos que deixar os nossos mundos e ir fundar missões e comunidades noutros países onde não haja dominicanos, onde as realidades sejam frágeis. E depois, a manutenção de uma relação maternal, digamos assim, de quem envia e quem lá está depois no terreno, não é? Mas, portanto, mais missão, mais envio. Não? E um terceiro aspecto que eu acho que é mais interno da ordem, mas que eu acho que até talvez tenha sido o principal, que é necessário mais solidariedade dentro da ordem, nomeadamente entre as entidades mais fortes, mais pujantes, até economicamente mais sustentadas, e as províncias, as realidades, as entidades mais débeis, mais vulneráveis. E por uma razão muito... Portanto, tem que haver mais solidariedade. Não pode haver dominicanos a viver ricos numa parte do mundo e outros a viver pobres noutra parte do mundo. Isso não pode ser. E, sobretudo, nesta questão. É que, onde há mais vocações de jovens dominicanos, é justamente nestas entidades mais pobres. E não há capacidade para a sua formação. As entidades mais ricas têm dinheiro, digamos assim, e não têm vocações. Então tem que haver realmente aqui uma solidariedade. Isso foi muito afirmado e até posto por escrito, não é? Desafios que se colocam à Ordem dos Pregadores. Frei José Nunes, muito obrigado pela partilha que fez aqui connosco destes dias, muitos, alguns, 30 dias no Vietnã. Muito obrigado pela sua presença. Logo, não esqueça o programa Eclésia, que na sua edição rádio pode acompanhar na Antena 1 pelas 22h45. Nós ficamos por aqui. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.